E junto com Camila Eduarda, nós vamos falar um pouco nesse vídeo sobre as funcionalidades mais importantes dos ABICs, em conjunto do trabalho que a gente realizou para demonstrar alguma dessas funcionalidades. Vamos falar de forma bem resumida um pouco sobre os ABICs e um pouco da nossa atividade que nós vamos apresentar. E diante disso, nós também vamos falar um pouco sobre as dificuldades que a gente encontrou para poder fazer alguns pontos da atividade e também como algumas observações feitas por nós. Bem, após realizar todo o processo de construção do servidor dos ABICs, esta é a primeira tela que você vai poder observar, que é o dashboard, que é o painel de controle. Aqui nós podemos observar a visualização de vários problemas que você pode encontrar quando você está monitorando. Você pode ver os status da máquina, um facilitador para você, assim que entrar, ter a ideia de quais primeiras coisas você pode observar, se você quiser. E nessa tela também você tem total autonomia para poder editar. Você escolhe o que você pode querer colocar na frente, tipo, você pode em editar, e quando você edita você pode colocar também em quantos minutos ou horas você quer o intervalo da atualização. Você pode colocar mapas aqui na frente. Enfim, é de total autonomia de quem está administrando. Aqui nós podemos observar que houve um incidente. Um incidente nada mais é quando algo está fora do normal. E no caso, a trigger ela reconhece e muda seu valor de OK para incidente. No caso aqui dessa imagem, o incidente foi que o Edge Update não rodou. Quando você clica em hosts no monitoramento, aqui vai mostrar todas as máquinas que estão sendo monitoradas nesse servidor. Dá para ver a disponibilidade dele, se ele está utilizando dos ABICs ou do CNMP. Você vai poder ver o status dele, vai poder ver o número de incidentes que pode ter ocorrido em cada máquina. Também vai ter alguns atalhos para poder ver os dados mais recentes que aquela máquina transmitiu para o servidor. Assim como você pode ir para ver alguns gráficos que foram gerados, alguns dependendo dos templates escolhidos e os que você criou. Aqui, nesta imagem, é possível observar os registros de dados, mais recentes, em que os clientes, que no caso são os agentes, enviaram para o servidor Zabbix. Podemos ver que existem dados dos 3 clientes existentes na rede, que são as 2 máquinas Windows e a máquina Linux. Nesta imagem, é possível observar um mapa da estrutura da nossa rede, onde ela é composta por um server Zabbix e 3 clientes, que no caso são 2 máquinas Windows e uma máquina Linux. Esses clientes, que são chamados de agentes, irão enviar os dados para o servidor. Esse mapa ele é montado para que o administrador tenha facilidade de observar a estrutura da sua rede. As regras de descoberta de rede são utilizadas para descobrir hosts e serviços. O Zabbix ele oferta essa funcionalidade de descoberta automática de rede de forma flexível e eficiente. Com este recurso, é possível acelerar a configuração dos hosts no Zabbix, simplificar a administração e usar o Zabbix para detectar modificações em tempo hábil, sem o uso excessivo de mão de obra administrativa. As regras de descoberta de rede no Zabbix são baseadas em até 4 grupos de informações, que são eles: ranges de IP, disponibilidade de um serviço externo, como por exemplo FTP, SSH, Web, POP3, IMAP, TCP e etc. As informações recebidas pelo agente Zabbix ou informações recebidas pelo agente SNMP. Na imagem, podemos ver a regra de descoberta da máquina Linux. E nesta outra é a regra de descoberta da máquina Windows. Alguma das
funcionalidades importantes dos ABICs, você também pode encontrar em relatórios, que lá você vai poder encontrar algumas coisas como a informação do sistema, que mostra se os ABICs está rodando, quantos hosts ele está conectado ao servidor e quantos estão ativos ou não funcionando. Você também vai encontrar os números de templates, quantidades de itens e mais algumas informações importantes. E quando você clica em relatório de disponibilidade, que também é uma das funções muito interessantes nos ABICs, vai mostrar todo o relatório de disponibilidade das máquinas que se encontram conectadas ao servidor. Mostra a porcentagem do quanto ela esteve disponível e aí junto disso vai mostrar o incidente, que é quando aquela máquina por alguma razão ela não esteve disponível. Nesse print, nós podemos ver as triggers. E o que são triggers? Elas são expressões lógicas, né, que analisam os dados coletados pelos itens. E elas representam o estado do sistema em relação aos mesmos. Enquanto os itens eles são utilizados para coletar os dados, é impensável esperar que alguém tenha tempo para analisar manualmente todos os valores coletados, né? Para alertar sobre os desvios e limites. Então, esse trabalho de analisar os dados, ele é deixado a cargo das expressões das triggers. Uma expressão, né, de trigger, ela permite definir um limite aceitável de dados. Então, quando o dado recebido fugir do limite aceitável, a trigger é acionada e ela muda seu estado para incidente. Uma trigger ela pode ter dois estados, ok ou incidente. O ok é o estado normal de uma trigger e o incidente ele indica que algo ocorreu, como por exemplo o load da CPU está muito alto. Em versões anteriores dos ABICs, o ok também poderia ser chamado de falso e o incidente de verdadeiro. O estado de uma trigger ela é recalculada toda vez que o ABIC server recebe um novo valor que afete a expressão. De configuração, que é uma das partes mais importantes dos ABICs, pois é onde você vai configurar aquilo que você tem interesse em monitorar. Nós começamos com o grupo de hosts. O grupo de hosts é onde você pode criar um grupo para monitorar uma determinada máquina, uma determinada rede, vai de acordo com o administrador. Podemos observar na imagem, nós criamos um grupo de hosts chamado Hosts ABICs e nela nós temos adicionado 3 máquinas que estamos monitorando, que é 2 Windows e uma de Linux. Encontramos os templates. O template ele seria um conjunto de entidade que ela pode ser associada de uma forma fácil e mais conveniente na máquina, no host. Que ela pode ser gerada a partir dos itens, dos triggers, dos gráficos, aplicações, enfim, vai ser da forma que for mais conveniente na hora de você escolher para o host. Através dos templates que você vai poder conseguir gerar gráficos, saber incidentes e basicamente toda a informação que você precisa e que você quer recolher daquele determinado host, daquela determinada rede. Diante disso, alguns dos templates que foram escolhidos para nossa máquina do Windows, a segunda máquina, nós escolhemos alguns templates como para ver dados sobre a CPU, sobre a memória, alguns serviços do Windows e da internet. Também foram decididos os mesmos templates para a máquina com Linux. A diferença, óbvio, só mudando o sistema operacional. Hosts em configurações é onde você tem total autonomia para criar, adicionar um novo agente, um novo host,
Você pode criar gráficos, você pode criar as regras de descoberta, os triggers, você pode criar novos templates, tudo dentro da aba do Hosts. Clicando em gráfico, você vai poder observar, vai poder visualizar gráficos que foram criados de acordo com os templates que foram escolhidos por você na hora de colocar cada host, cada rede. E você também pode criar gráficos de acordo com o que você quer observar. Nesta imagem, nós vamos ter como um exemplo um gráfico que foi criado da máquina 2 da Windows, registrando, mostrando os valores utilizados pela CPU, o uso da CPU, a sua memória. Então, vai de acordo com o que você quer ver e os templates que você vai escolher para que possa satisfazer aquilo que você está buscando apresentar no gráfico. Como na imagem anterior, pode-se observar um gráfico que foi criado para poder obter valores da memória, do CPU. Nesta imagem, nós vemos um gráfico que ele foi criado automaticamente pelo próprio Zabbix, de acordo com o template que foi escolhido, e onde mostra aqui os valores da interface do próprio servidor do Zabbix. Esse foi o nosso projeto até aqui e as nossas considerações finais. O que nós aprendemos, absorvemos desse projeto. Nós tivemos algumas dificuldades, como por exemplo a da máquina Linux, que apesar de termos criado a máquina, ela ter ficado ativa, ela ter ficado como ativa no servidor Zabbix, mas ficou ativa, constou a máquina, entretanto ela ficou como desconhecida, então não conseguiu fazer a troca de informações, né? Não conseguiu fazer uma monitoração da máquina Linux. Então, essa foi a nossa dificuldade em conseguir fazer essa ligação, em conseguir encontrar os templates corretos para que acontecesse essa troca. Também a nossa segunda dificuldade, que é encontrar os templates corretos, porque dependendo do que você quer monitorar, se você quiser monitorar algo específico, você tem que encontrar o template correto, ou pelo menos você tem que criar ele, saber como criá-lo, para assim poder melhor absorver a informação que você quer. Porque como também os templates são criados pela comunidade, eu acho que na forma de você encontrar ele, porque claro, a gente fez de uma forma bem superficial, né? Já que foi feito em menos de uma semana, então não foi algo tão aprofundado. Então, a minha visão aqui, a nossa visão, é justamente da forma superficial que a gente fez. E na parte superficial que a gente fez, eu acredito que quanto mais você se aprimorar dentro do programa, dentro dos Zabbix, você vai entendendo as manhas, digamos assim. Mas dentro do que a gente fez, a gente encontrou um pouco dessa dificuldade na hora de encontrar os templates corretos, saber o que cada um faz, né? E bem, essa foi as nossas duas maiores dificuldades. Apesar de, por exemplo, foi minha primeira vez utilizando os Zabbix, então mesmo sendo a primeira vez, ainda assim deu para desenvolver bem. Achei particularmente muito legal, muito interessante. Dá para
monitorar muita coisa, dá para você aprofundar muita coisa só com esse programa, principalmente por você ter autonomia de criar as coisas, né, de poder mexer nele, de criar de uma forma que você quer especificadamente. Então, achei muito bacana e, enfim, foi essa as nossas observações e as nossas dificuldades encontradas. Agradeço por terem visto até aqui e é isso.